Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde, uma parceria da Conexão Médica e da Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento e informação educacional através do contador de histórias. Esse envolve não só as crianças e os adolescentes, mas também as suas famílias e as equipes multidisciplinares. Hoje nós estamos indo para um programa que para nós é um programa bastante especial. A gente está trazendo um representante, um coordenador do Humaniza SUS. 2 anos de programa, 5 edições do nosso congresso, alguns fóruns desenvolvidos nesses últimos 3 anos, já nos aponta que humanização é extremamente importante. Falar sobre humanização é muito importante dentro das relações profissionais da saúde, pacientes e a própria sociedade. No nosso programa, a gente vai focar o tema o futuro da política da humanização da saúde brasileira. E aí a gente já entra até num contraponto se é futuro. Quando a gente fala futuro, a gente já olha lá para frente, né? Mas muitas coisas aconteceram um passado recente. Se a gente pegar a própria política, ela é muito nova, né? Uma política que está se desenvolvendo, que vem atrelada também ao Sistema Único de Saúde, né? Então são projetos que, se a gente falar, são muito novos. Para mudança de cultura, para mudança de paradigmas dentro da saúde brasileira. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Adail de Almeida Rolo. Ele é médico, formação clínica, o prazer é pela gestão da saúde e é o atual coordenador da Política Nacional de Humanização. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Valdir. Então, vamos começar trocando algumas ideias, acho que posicionando, né, o Humaniza SUS. Para falar a verdade, nós estamos bastante felizes mesmo, depois desses 2 anos, ter assim o Ministério, a Saúde, olhando para essas ações que, de uma certa forma, foram levantadas aí por ONGs, por hospitais, e essa dificuldade também de, muitas vezes, muitos profissionais entender da palavra, né? A palavra humanização, muitas vezes, ela é olhada de uma forma bastante diferenciada. Então, a gente queria ouvir um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, ou, pelo menos em 1 hora, vamos tentar despertar até para outros assuntos que depois a gente pode estar trazendo também para o nosso programa. Muito bem, Valdir. Eu já, de antemão, agradeço, né? De fato, a política de humanização hoje, ela tem esse componente de fora para dentro. Isso é muito bom, né? Então, ela, de fato, vem sendo formulada, solicitada, demandada pela sociedade civil. E, felizmente, nos últimos anos, o Ministério da Saúde, a partir de 2000, e com continuidade com a mudança do ministro em 2003, vem assumindo a política de humanização como uma das diretrizes importantes na qualificação do sistema de saúde do Brasil. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, eu preparei essa conversa com vocês, acho que a ideia é uma conversa. É uma conversa, uma conversa, e no processo nós vamos... tendo outros momentos de aprofundamento, né? Então, eu pensei rapidamente em fazer uma discussão do passado, né? Que legado a gente traz da humanidade, da civilização em relação à humanização das relações, né? Entre os homens, do homem com a natureza, né? Contextualizar na saúde a importância que a humanização vem tendo, principalmente a partir da década de 70, e o estágio atual da sua implementação no Brasil, o que a gente entende por humanização. Humanização é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos, vários significados, e não pode ser usada de forma nenhuma para acobertar uma realidade de trabalho não adequado, de atendimento não adequado. Ela não pode ser uma cortina de fumaça. Ela tem uma radicalidade, ela tem uma profundidade, ela tem técnica, ela tem métodos, e é isso que a gente pretende conversar hoje, né? Do ponto de vista de uma breve passada dos marcos históricos da humanização e da humanização do Ocidente, que tem uma humanização do Oriente que é muito rica, conheço pouco, mas que tem uma diferença grande com a gente. O Oriente separou mente e corpo
muito menos que o Ocidente, né? Então, vou falar um pouco dos marcos da história no nosso Ocidente, né? Então, o grande marco da humanização é a Grécia, é o berço da civilização, essa reflexão, quando é que a gente vira homem e deixa de ser bicho, né? Qual é o momento que o homem, a partir da sua vivência, do seu estar no mundo, ele produz conhecimento, e a relação dele com outros homens e a relação dele com a natureza, com o mundo, é uma relação civilizatória. Então, esse é um marco. E a grande fonte nossa está na Grécia Antiga, né? Está em Platão, está em Aristóteles, está em Sócrates, está em Péricles. Então, ali tem a formulação escrita, documentada, que é um grande orientador até hoje do processo civilizatório que a gente não pode deixar de conhecer, né? Então, qual é a utopia ateniense, né? Que é possível os homens comporem, conviverem em harmonia, né? Compartilhando alimentos, compartilhando a construção da cidade, compartilhando afeto e se construindo na sua relação com os outros homens e com a natureza. Então, esse é o grande ensinamento. Conceitos muito importantes são criados, desenvolvidos. A gente gosta muito do conceito paideia, que é a educação integral do ser humano, né? O homem como potência, o homem que tem condição de se desenvolver na sua plenitude, do ponto de vista da profissão, das artes, né? Então, apesar das contradições que tínhamos na Grécia Antiga, né? Os escravos, o Estado espartano, a subjugação da mulher, né? Tem uma série de formulações do campo teórico da filosofia que contaminaram o mundo, né? Se comenta que os romanos derrotaram a Grécia do ponto de vista do exército, mas foram dominados pela filosofia grega e, a partir daí, a filosofia grega ela é disseminada por todo mundo. Então, a gente pode falar que um dos berços do humanismo está na Grécia, né? E esse legado, esse antecedente, não podemos esquecer, né? O cristianismo também traz um legado importante, né? Toda a questão do respeito ao outro, da solidariedade, a questão de você tratar o semelhante como você gostaria de ser tratado. Enfim, o cristianismo é um berço muito importante também da relação entre os nós, né? O período da Idade Média é um período para a gente, a Idade das Trevas, para a gente aprender o que não fazer, né? Acho que é um período que se caracteriza pela desapropriação do desejo do homem, né? O homem como servo de uma religião, de um dogma, de um fundamentalismo, ou como servo de um monárquico, de um déspota, tal. Então, ele é desapropriado da sua essência criativa, da sua possibilidade de co-construção do mundo, de corresponsabilização, e é um período de grande retrocesso do ponto de vista das humanidades, né? O período seguinte é um período do renascentismo, né? Renascer o homem. Então, o homem entra de novo em cena, e aí temos uma produção fantástica do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de entendimento, de concepção de cidade, de Estado, desenvolvimento dos grandes Estados, né? O berço, a Grécia é muito berço ainda dessa formulação. E aí acho que a gente tem bases lançadas na época do humanismo, que nos alimentam toda a prática médica, a prática de saúde e a construção, né, o processo civilizatório, né? Então, as grandes marcas desse período é a questão da humanidade na sua capacidade de, pela linguagem, né, produzir o mundo, né, pela comunhão, pelo compartilhamento. Se aposta muito no processo da educação. Tem-se uma visão bastante idealizada do que seria a dignidade humana, todos os códigos de virtude, de éticas, né? Todo o estímulo às artes, à criatividade, à literatura, né? E uma busca do homem de escapar da opressão, né? De ele ser sujeito, ter autonomia, ser protagonista do seu viver, do viver da sua comunidade, do viver do seu estado, do seu país, né? Um marco histórico importante é essa capacidade do humano de resistir à diversidade e projetar coisas novas, melhores do que ele vive, né? Muito própria. E um marco é a Revolução Francesa, Revolução Francesa 1789, com 3 lemas que são muito humanistas, né? O lema da fraternidade,
liberdade e igualdade. Então, eu tenho... E a partir da Revolução Francesa, tem todo um movimento no mundo pelo fim do colonialismo. Começa a trabalhar com a ideia de contrato social, relações estabelecidas entre os homens. Então, esse acho que é um marco civilizatório que nos alimenta, que mantém aí o homem como sujeito do seu processo de viver, da sua relação como importante, né? Esse período também é um período, né, na sequência aí, entrando aí já no modernismo, do grande progresso das ciências, né, e tecnologias. E aí, no final do renascentismo, tal, nós começamos a ter a separação do método científico da razão e emoção. Então, isso é um marco importante, que até hoje pagamos por isso. Então, o médico deixa de ser o médico filósofo, né? É o médico que também sabe matemática, que pensa, né? E aí você tem um recorte muito grande do processo de pesquisa, de produção de conhecimento. Separa-se a emoção do corpo, como se fossem coisas separáveis. Do ponto de vista do processo cartesiano de desenvolvimento de pesquisa, você vai fragmentando o corpo humano, fragmentando cada vez mais para aprofundar o conhecimento e vai perdendo a dimensão do todo, né? Vai perdendo principalmente a dimensão do afeto que nos move, né? Então, o homem não é só razão, também não é só emoção, ele é razão e emoção. E isso é tratado de forma dicotômica, né? O que a gente vê, o que a gente sente, é aquilo que eu estava falando, né? Falar sobre humanização. A própria palavra, muitas vezes, ela repele, né? Parece que a gente tem que desconstruir a humanização para poder falar dela novamente. E quando a gente vê essa desigualdade entre razão e emoção, ou entre os estudantes hoje, que, na verdade, muitas vezes têm como seu mentor, ou como seu tutor, seu professor, pessoas com uma cabeça mesmo cartesiana, pensar quadradinho, pensar pedacinhos, né? A gente descobre, perante diversas atividades que a gente vem desenvolvendo com residentes, uma grande necessidade de voltar, de fato, a olhar para o ser humano como um ser integral, né? Dentro dessa desassociação, eu também, como professor universitário, percebo que os jovens estão muito mais ligados, às vezes, no cartesiano, na especialidade ou na ação, do que na parte que o faz pensar, que são as humanidades, as matérias de humanidade. A gente não vê tanto interesse. Eu estou falando de curso de comunicação. Como é que o senhor vê essa ação dentro do mundo da saúde? Quer dizer, se fala muito, até pelos próprios fóruns, aí eu vou cutucar mesmo, da gente repensar a formação do profissional da saúde, seja ele o médico, a enfermeira, seja quem estiver ao redor desse paciente. Como é que o senhor vê essa ação? Porque isso é um ponto nevrálgico, né? Se a gente parar um pouquinho. Então, Valdir, essa questão do processo de aquisição de competências por exercício profissional tem tido avanços muito importantes a partir da crítica da instrumentalização, do reducionismo do processo de ensino, né? Hoje a gente tem a formação dos profissionais centrado em dois campos de competências. A competência cognitiva, teórica, né, dos conceitos, ferramentas, métodos que a humanidade foi criando, e na questão da habilidade, né, da habilidade psicomotora para fazer. Então, o médico tem que saber entubar, tem que saber examinar, tem que saber operar. Então, ele centra muito o processo de formação nesses dois pilares, a teoria, o método e o fazer, né, a questão da habilidade prática, né, do ofício e tal. E perde a dimensão da emoção, que é a dimensão psicoafetiva. Então, a relação entre os homens, ela é permeada por afeto. Isso é próprio do humano. O humano se afeta. Então, e como é que eu trabalho com o afeto, com a minha afetação, né? Como é que eu trabalho com a dimensão psicoafetiva? Todo encontro tem uma relação de afeto. O que esse encontro provoca em mim, o que provoca no outro, o que eu faço com a emoção que esse encontro ou que essa situação traz em mim, do ponto de vista de eu exercer o papel profissional. Então, a competência, os profissionais que têm competência, são profissionais que conseguem atributos nesses três campos, né? No campo do conhecimento, no campo da habilidade de saber fazer, né? Habilidade técnica, psicomotora, e no campo psicoafetivo.
Então, os ensinos, hoje a revolução do ensino passa por trabalhar essas 3 dimensões da competência ao mesmo tempo. Então, não é possível ter um profissional que só tenha competência num âmbito. Certo. Então, esse é um desafio de introduzir isso nos processos de formação. Já temos experiências bastante interessantes em algumas localidades do mundo e do Brasil. Né? Harvard, o Hospital de São Paulo, Sírio-Libanês, tem introduzido essa metodologia, a Faculdade de Medicina de Marília, Enfermagem, então, Londrina. Então, começa a ter uma renovação, tendo em vista os prejuízos que essa separação da emoção no processo da interação humana e das profissões tem a ver. Né? Mas isso é uma marca que tem levado o que a gente caracteriza. Nós estamos num momento de uma hipertrofia da técnica, né? Um tecnicismo nunca antes visto, e uma atrofia das humanidades. Certo. A questão, inclusive, na reforma curricular, dos cursos de saúde, o MEC, a partir de 2001, reveu todas as diretrizes curriculares e para os 12 cursos da área de saúde, as humanidades entram como uma diretriz, vamos falar, obrigatória a ser observada. A dificuldade das instituições de formação é como observar isso, como isso ser capilarizado nos processos cotidianos de ensino-aprendizagem. Né? Mas essa questão do nosso passado, lá do início do modernismo, né? Ela se mantém até hoje com muita força. Esses são os desafios da política de humanização. Toda essa mudança, quando a gente fala que o MEC está reolhando, né, essas atividades a partir de 2001, é lógico que isso daí é cultural também, a gente vai ver resultados daqui a muitos anos, né? Não é de imediato. É lógico que a gente tem exemplos extremamente positivos, mas isso é no âmbito somente da medicina, do profissional médico, ou isso tem sido pensado também no todo o suporte, né, ao médico, a enfermagem, como é que é isso? Não, são para todos os cursos. Todos os cursos. São 12 ou 13 cursos que são certo. reconhecidos como curso da enfermagem. Perfeito. Então, inclusive, o Ministério da Saúde tem um programa que chama ProSaúde, que tem uma indução de cooperação financeira para inovações do ponto de vista dos conteúdos curriculares. Né? Perfeito. Hoje nós já temos, acho que cerca de 450 cursos, né? Mais ou menos 150 cursos da medicina, da enfermagem e de odontologia, nesse programa de adequação dos conteúdos curriculares com essa dimensão ampliada. Perfeito. Né? Então, ainda dentro do passado, presente e futuro, né? Eu acho que uma marca importante que tem a ver com o humanismo é a questão da concepção de direitos, né? Temos aí, desde a Revolução Francesa, como eu disse, até a atualidade, os avanços aí na questão dos direitos fundamentais, né? Do acesso ao trabalho, saúde, moradia, previdência. Os direitos de liberdade, né? Civil, política, muito forte, muito presente no desenvolvimento do nosso processo civilizatório, ainda com muitas restrições em todo o mundo. Certo. Então, esse zigue-zague da história é um zigue-zague importante. Né? A história não é linear, ela tem avanços e tem retrocessos. Do homem a gente pode esperar tudo, né? Para o bem e para o mal. Sim. Acho que essa é uma outra característica. Né? E a questão dos direitos de terceira geração, né? Que é o direito da solidariedade, da cultura da paz, da preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico. Né? Então, acho que do ponto de vista, há avanços, há países que avançaram muito e ainda muito retrocesso. E os noticiários de televisão estão aí para nos demonstrar. Né? Então, acho que essa panorama do humanismo e a responsabilidade com processos civilizatórios que produzam vida, que produzam solidariedade, produzam preservação do nosso meio ambiente, são muito importantes na demarcação da política de humanização. Agora, que humano é esse que nós falamos? Né? O humano, a gente não pode pensar o humano com um humano bonzinho, que sempre... Né? O humano é complexo. Né? O homem é um ser complexo e que a gente tem que entender o humano nessa complexidade. Aí tem essa discussão de o que produz, né? Quais são os fatores de determinação e condicionamento do humano. Né? A teoria do sujeito, a gente fala. Né? O que determina a ação de uma pessoa no mundo. Né? Aí a gente resgata aí a contribuição do campo da psicologia, que coloca as questões, as forças internas, a pulsão, a força interna, que tem a ver com sua biologia, sua história,
seu desejo, interesse. Então, é a questão da imanência, né? O que o leva a fazer aquilo. Né? Essa determinação interna, ela tem um componente também externo, ele tem um determinante externo, que são as necessidades sociais, as responsabilidades que ele tem, os valores, a cultura de um dado contexto, né? Então, é essa a sua formação histórica, as suas necessidades, seus interesses, cruzado com o que ele é pedido, é cobrado dele, que ele age. Então, a ação do homem é uma síntese do seu desejo, do seu interesse com o desejo dos outros. E é essa negociação do meu desejo com o desejo do outro que produz a civilização. Doutor, é muito interessante quando a gente fala da complexidade, a gente também está trabalhando dentro de uma diversidade, Brasil, de dimensões continentais, que a gente tem diversas linguagens dentro do nosso próprio país, diversos dialetos. A gente sabe também que a própria população, quer dizer, estamos falando de quase 1/3 da nossa população vivendo à míngua, muitas vezes grande parte do indivíduo analfabeto que procura a saúde, né? E às vezes ele se depara com com toda essa complexidade ou essa falta de atenção que é o que ele percebe que o desumaniza, né? Mas, por um outro lado, a gente vê que existe um programa que foi pensado, que foi articulado em pró da promoção dessa ação. E a gente percebe que dentro de cada hospital, a política ela é recebida e aí ela se departamentaliza também, né? É mais uma complexidade ainda. E o que a gente escuta muitas vezes é assim, o departamento, o comitê de humanização, quer dizer, a própria humanização, ela já é jogada novamente assim, aquele pessoal daquela sala, eles são os humanos, né? Quer dizer, muitas vezes a referência é como é que a gente poderia, de fato, pela própria experiência do Humaniza e a sua vivência dentro como é que a gente poderia, talvez, neutralizar essa coisa de achar que os humanos estão só no comitê de humanização ou só... Porque, às vezes, a gente tem essa sensação, né? Conversando com as pessoas. Então, Valdir, essa questão do que nos move, né? Do que nos move, do que move as pessoas, né? Assim, a gente parte do pressuposto, né? A gente tem como fundamento, aí muito pensando em Maturana, de que a gente é próprio do humano compartilhar a sobrevivência em redes afetivas, em trocas afetivas, né? Tem do ponto de vista hoje do contexto de formação, né, dos processos de formação culturais, a questão do individualismo e da competição. Então, aí tem um agenciamento da subjetividade muito forte de você querer resolver tudo sozinho. E é a ética individual, a ética para a minha família, de costa para o coletivo, né? Então, há processos mais comuns, né, construção de identidades, de projetos comuns, para melhorar para todo mundo, onde o meu desejo, meu interesse seja negociado e tenha compatibilidade com o desejo e interesse do outro, acho que é o grande desafio da humanidade. Como é que a gente faz rodas de conversas onde os interesses estejam colocados e a gente crie consensos, crie entendimentos para que seja bom para todo mundo o mundo. Eu acho que isso vem até desde os primórdios, de quando a terra é terra, né? Das próprias pessoas se reunirem ao redor da fogueira e contarem e compartilharem as suas... Mas ainda fica para mim essa sensação, que a gente conversa muito, a gente discute muito, os próprios fóruns, nós reunimos quase que 600 pessoas nesses fóruns, e a gente percebeu que esse é o grande ponto nevrálgico. Parece que nós, que falamos de humanização, que tentamos disseminar, ainda somos enxergados como só eles fazem isso. A gente tem sugerido como método, Valdira, o que a gente fala de trabalhar com os analisadores institucionais, assim, aprender com a vida, né? Como é que a vida pode nos ensinar que aprendizado a gente tem que viver no nosso cotidiano. Então, que situações no hospital, numa secretaria de saúde, que são situações de críticas, são incidentes críticos, ou são situações de agressão a uma pessoa, ou de negligência, ou descaso, que tem que ser analisada do ponto de vista de aprendizado, não para pegar um culpado, crucificar, mandar embora, tal, mas que... Então, trabalhar com os analisadores institucionais. Por que a pessoa tem que ver aquele comportamento? Que implicação aquilo teve? Né? Como é que a gente pode evitar que isso ocorra novamente? O que nós temos que aprender com esse fato? Então, o dia a dia da vida, aquilo que incomodou alguém,
ter um espaço para reflexão sobre no discutido. processo institucional. Perfeito. E aí, as lideranças, os gerentes, o diretor, as autoridades técnicas, né, que têm legitimidade, são os atores importantes, pela legitimidade que tem, em propiciar esses encontros, esses espaços de reflexão sobre o que não foi bem. Certo. Ou o que foi bem que a gente tem que aprender para continuar poder repetindo. Multiplicar, né? Então, esse é um dado importante que tem sido uma das metodologias que a gente tem trabalhado, é trabalhar com os analisadores, com os incidentes críticos no processo de formação. Certo. Agora, tem que ter alguém que provoque essa reflexão, esse encontro, né? Então, essa questão do humano, aí a gente também tem como referencial, aí é um filósofo da atualidade importante, é Habermas, o que move o homem, né? Habermas faz a síntese da racionalidade instrumental, que é muito hegemônica hoje, o que eu tenho que fazer para ter segurança para minha família, a questão da técnica é muito forte, eu tenho que saber para poder, né? Então, a racionalidade instrumental levada ao extremo é o egocentrismo, primeiro os meus, depois os seus, né? Sem negociar o interesse do outro, o meu desejo com o do outro. Então, ela é complicada, ela destrói as relações, né? E destrói a natureza também. A racionalidade estratégica é a racionalidade mais política, o que eu tenho que fazer para dominar o outro. Ou seja, a competição, né? A competição. Onde eu vou me destacar, onde eu vou ser mais humano que o outro. Isso. E aí o que Habermas fala e aponta com muita propriedade é que a racionalidade instrumental e estratégica estão destruindo o mundo e estão destruindo as relações. E a gente está cheio de exemplos, né, em todo o jornal, toda a mídia e tal. E tem um tipo de racionalidade que ela é contra-hegemônica, mas ela não é tão infrequente, que é a racionalidade cooperativa solidária. Então, tem muita gente que vive de forma cooperativa, com um laço de vizinhança, laço de parentesco, sendo solidário no trabalho. Essas pessoas vivem mais, sofrem menos, têm mais qualidade de vida, e estão de bem com a vida. Trabalham com a emoção e com a razão, né? Então, hoje, a política de humanização tem tido uma adesão muito grande em função desse padrão que Maturana fala que é próprio do homem, ser cooperativo e trabalhar com redes afetivas, redes solidárias, tem muita adesão e muito apego. É só ver o movimento hoje do terceiro setor, políticas públicas que, apesar de baixos salários, apesar de condições de trabalho inadequadas, nós temos coisas belíssimas sendo feitas, nós temos um exército de heróis anônimos, defendendo a vida, produzindo relações humanas de cooperação. Então, essa parte geralmente não aparece na televisão, porque ela não dá muito ibope. São as boas notícias, né? A gente tem falado muito sobre isso, quer dizer, se os grandes meios de comunicação pudessem colocar mais boas notícias, né? A gente sabe que muitas vezes para vender um produto ou vender um bem de consumo, uma quantidade de frequências de comerciais ali resolve. Se a gente pudesse trabalhar no conteúdo mais boas ações que fossem transformadoras, talvez poderíamos ser um país melhor, né? Por exemplo, os exemplos da solidariedade humana no mundo são muito grandes, né? Quando teve o evento lá do tsunami, o mundo inteiro se mobilizou numa ação solidária. Situações de situação de dor, de sofrimento humano, né? Então, acho que concordo com o Maturana, acho que essa dimensão da cooperação e da solidariedade, ela tem que ser melhor trabalhada e desenvolvida de uma maneira mais radical, mais profunda. E a política de saúde é uma política solidária. Isso é muito importante o que você acabou de apontar, porque a gente percebe em todo o movimento voluntário, em 2001 nós fizemos uma pesquisa gigantesca e a gente percebeu que 81% da população brasileira não faz ação voluntária. Ou, na verdade, ele não se percebe fazendo uma ação voluntária. Então, quando acontecem essas grandes catástrofes ou essas grandes ações, existe uma mobilização inata do ser humano, ele precisa ajudar. Agora, a gente fica imaginando se, de fato, essa potencialidade fosse utilizada a longo prazo para diversas outras ações. Quer dizer, será que só no momento da catástrofe eu me percebo humano e posso ajudar o outro? Ou de como eu poderia, numa ação voluntária, de fato perceber a mudança no ambiente, perceber a mudança em mim mesmo, né? E no outro que eu estou ajudando. Isso a gente nós temos um voluntariado, né? E aí, quando eu falo voluntariado, não são só as pessoas que se engajam em ações voluntárias, mas é a pessoa que se percebe como ser humano e percebe que a doação é um grande fator que vai libertá-lo, muitas vezes, de angústias ou de
a gente percebe que ainda nós somos muito assistencialistas nesse processo. A gente faz quando quer, quando dá tempo, quando pode, ou quando... Esse é um caráter também ainda, eu diria assim, bastante do brasileiro. O brasileiro tem, essa pesquisa demonstrou. Países mais desenvolvidos, talvez as pessoas trazem como esse voluntariar-se, seja lá em qual for a ação, uma coisa mais cultural mesmo, traz das suas raízes, né? Eu acho que esse é um desafio e tem muito a ver, Valdir, com o limite da sobrevivência. Quando você tem uma situação muito adversa na sua vida, que você tem que trabalhar jornadas grandes, que você use muito do seu tempo para garantir a sobrevivência básica, falta o tempo para as ações mais de cooperação, de solidariedade do coletivo, da vizinhança, da família, no grupo de trabalho. Esse é um grande desafio e que resgate é possível, né? Que resgate é possível num padrão de sociedade de hiperconsumo, hiperindução do consumo, onde uma série de necessidades de consumo são colocadas como necessidades essenciais e não o são. E a gente vai perdendo no cotidiano o encantamento pelo nascimento do filho, pela progressão do filho na escola, pela relação afetiva amorosa entre um casal, pela relação de confiança e amizade entre um colega de trabalho, entre um irmão, né? O prazer de estar junto, de construir junto, de celebrar a pequena coisa, né? Então, a dimensão do que dá prazer, ela passa a ter uma lógica do consumismo muito grande. Então, busca da beleza eterna, o acúmulo de namorada, mas não namora bem nenhuma, acúmulo de CDs e não escuta os CDs, viaja o mundo inteiro, mas não curte nenhum espaço com a devida profundidade afetiva, cultural que aquele território humano permite. Então, essa questão aí do consumo, do simulacro do desejo, né, da captura do desejo por questões relativas a interesses mercantis, é um problema da atualidade. E aí a gente vai perdendo certos prazeres que são muito bons. E automaticamente a gente fragiliza bastante a ética nesse processo, né? Ética foi um tema que caiu em com todos os fóruns, os núcleos que nós fizemos, e a gente percebeu, a gente traz até esse tema sempre que possível, a gente coloca em pauta para discutir, porque quando você promove a concorrência, quando você de fato não foca, você está deixando de olhar o outro, e até naquela coisa que nós falamos do cristianismo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, ou não fazer para o outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim mesmo, né? Então a gente percebe que ética, as pessoas falam muito sobre ética, mas praticam muito pouco a tal da ética, né? O Emir Sader tem um artigo maravilhoso sobre ética, ética e política, que ele recupera o Código de Péricles, que era uma ética individual e coletiva. Não é só hoje o padrão de ética, é um padrão de ética individual. Eu tenho que ser bom pai, bom professor, bom médico, e de costas para a ética da sociedade, né? E de fato a gente tem visto os governantes maus exemplos que desestimulam a questão de processos mais coletivos, mais societários, mais amplos. Tá? Então, a discussão da ética individual e a ética da comunidade, a ética coletiva, ela deve ser recuperada com essa profundidade. Né? Então, agora voltando um pouco para, depois desse apanhado mais geral, uma pincelada mais do ponto de vista do homem na história, o padrão de civilização, os movimentos de produção de civilização que o homem tem feito, eu acho que é importante, Valdir, né? A gente desidealizar o homem. O homem ele tem potência para construir civilização e ele tem potência para construir barbárie. E hoje, na atualidade, a gente vê isso. A gente tem visto muita barbárie. A gente vê isso, né? no Iraque, vê isso no Oriente Médio, lá na Israel, Palestina, vimos recentemente na Bósnia, né? E tem também condição de produzir processos de civilização maravilhosos, né? De inclusão social, de respeito, de valorização da vida, de valorização das relações. Na saúde, a humanização ela tem os antecedentes que a gente poderia estar falando da humanização na saúde, né? Ela tem essa vertente religiosa muito forte, né, vinculada ao bom samaritano, à caridade. Ela é muito hegemônica ainda na concepção, no entendimento de humanização. Outra vertente importante, é uma vertente forte, que de fato acho que abriu uma reflexão mais profunda sobre a humanização, é a vertente da antropologia médica. A questão da América do Norte, a medicina tecnificada, a medicina instrumental, muito centrada no interesse mercantil,
levou a crises de satisfação por parte dos usuários muito grande. E a antropologia americana estudou isso. E tem uma publicação a partir da década de 70 muito rica, resgatada recentemente no livro da Sueli Deslandes, que eu cito na bibliografia da aula, o que desumaniza, né? Toda essa vertente aí do cartesianismo da medicina, a não trabalhar a subjetividade, a dimensão afetiva na relação, o outro como coisa, como objeto do meu saber, né? A prescrição, não a composição de um projeto terapêutico em que o paciente e família é corresponsável, sujeito do seu projeto de cura e recuperação. Então, aí tem muita coisa boa que a gente tem se valido e tem sido luzes nessa discussão da humanização da saúde, né? Ainda caracteriza a humanização a questão de que ela só é para determinados conjuntos de usuários. A humanização é para o parto, é para o portador de câncer, é para a gestante, é para a criança. Então, ela ainda é vinculada a determinados perfis de usuários do sistema de saúde, né? Ela também é coisa de algumas profissões, é coisa de enfermeiro, é coisa do assistente social, do psicólogo, não é do médico, não é do gestor. Então, tem um polo de resistência à humanização, principalmente nos médicos e nos gestores, que você já estava conversando aí com a gente. Porque quando a gente pensa no médico ou no gestor, se esse indivíduo não traz a devida razão do próprio programa ou das atividades, isso fatalmente não acontece, ou acontece desassociado. Você tem ali uma base pensante e tá, às vezes agindo, mas você tem um indivíduo que manda e definitivamente ele não concorda com isso e acha que as pessoas naturalmente já deveriam ser humanas e ponto. E às vezes são muito reticentes nessa atividade. Eu estou colocando assim, porque ao passo, no nosso caso, a implantação de um projeto, do programa, do Viva, implica em que os gestores entendam, que as equipes entendam e queiram, né? Porque senão só a gente querer, a gente leva lá e depois a coisa não acontece, né? Ou tem um indivíduo me atrapalhando aqui no meu processo. Então, o que a gente percebe e talvez, eu não sei de que fórmula seria essa, ou se é daqui a alguns anos mesmo que a gente vai ver, esse gestor hoje, esse está um pouco mais aberto. Tudo bem que ele até nem acredite, ou que ele acredite que o ser humano ele já tenha que vir com essas características dentro da própria embalagem, entendeu? Mas não é isso. A gente sabe, vive dentro de uma diversidade muito grande, mas a gente existe uma reticência muito grande desses indivíduos participarem, conversarem. E para nós é muito legal quando a gente vê, de repente, um diretor do próprio hospital, da própria ação, misturado ali junto com as pessoas, discutindo, conversando. A gente percebe que não é difícil, né? Eu acho que o tema é interessante, o tema tem diversas possibilidades de ser trabalhado, né? A gente percebe que também existe a própria cartesianização dessas atividades. Tem hospitais que muitas vezes enxergam que eu preciso ter aquele projeto porque o concorrente está fazendo, porque alguém está fazendo. Então, não é genuíno, mas é genuíno porque alguém está fazendo e se eu não fizer, eu vou estar fora do contexto, né? Esse é um problema. A humanização não pode ser vista como um valor agregado externo ao seu serviço, né? Ela tem que ser vista como uma questão intrínseca dos profissionais, né? Como atitude, Sim. como internalização, como processo da essência do serviço, né? Tem pesquisas recentes, Valdir, que têm analisado a qualidade dos serviços hospitalares, serviços de saúde, né? Do ponto de vista da lógica do usuário, né? Um fator importante que determina a qualidade é o paciente se sentir tratado como humano, né? Como gente, com a dimensão afetiva implicada na relação humana. Esse é um fator importante. Outro fator importante da qualidade é se a equipe é equipe. Então, uma pesquisa do Sistema Nacional Inglês, os melhores serviços de saúde da Inglaterra são serviços que têm trabalho de equipe inter e transdisciplinar. Trabalhar com uma profissão diferente, com um saber diferente e tal. Então, essa questão de uma postura mais conservadora, do ponto de vista de uma ação vertical, de uma direção, de um saber para com os outros, não produz qualidade nem satisfação no trabalho. Isso já tem evidências científicas bem documentadas da importância das inovações nesse campo. A arma que um paciente, ou ferramental, vamos dizer arma,
o ferramental que o paciente hoje tem para apontar ou direcionar essas ações, entre elas o que? Tá a ouvidoria ou tem outras? Tem o instrumento, a ouvidoria é um canal, né? Tem pesquisa de satisfação por carta, tem inquéritos domiciliares. Certo. Tem uma pesquisa muito interessante também que o Ceará vem desenvolvendo, é uma pesquisa etnográfica. Eles trabalham com pesquisa participante, trabalham com espaços de escuta não baseado em questionário. Sim. O pesquisador cria uma intimidade com o paciente e na conversa permite uma avaliação mais sincera no tempo, não tão instrumental no questionário. E análise de situações a partir de olhar externo. Tal. O que tem se revelado é uma insatisfação muito grande dos usuários com o tratamento, né? Então, eu vi essa pesquisa do Ceará, foram 13 situações de pacientes que internavam com uma certa recorrência em função de doenças crônicas, né? No geral, os 13 se sentiam muito mal cuidados, né? Quando uma dos pacientes era uma mulher, que perguntaram como é que você se sente quando você se interna, né? Ela falou, me sinto como um pano de chão, né? Eu estou aqui para me pisarem, né? Então é uma coisa muito forte. Um outro senhor fala que o hospital é um inferno. Esse paciente só ficava olhando para a janela. Ela perguntou, por que o senhor ficou olhando para a janela? Porque a vida está lá fora, não aqui. Então, de fato, tem situações de dureza, né, da relação e do contexto da ambiência do serviço de saúde que a gente tem que olhar para isso. É muito importante esses depoimentos. Nós tivemos a oportunidade, durante 3 anos, de desenvolver um trabalho exatamente tentando entender, junto com as crianças e os adolescentes, como é que eles configuravam felicidade dentro de hospital, ou como é que eles percebiam felicidade dentro de hospital. E a gente utilizou o recurso do registro pela fotografia. Então, é uma oficina que a gente fazia para os contadores e para alguns profissionais, depois levava isso para dentro dos hospitais. E a gente percebeu que vinham coisas muito boas, porque criança e adolescente, quando ele tem que falar, ele é desprovido de qualquer preconceito do que estão fazendo comigo. Eu falo mesmo, entendeu? O superego é baixo, né? E é aquela coisa, né? O Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, diz que crianças têm almas antigas. Então, a gente precisa, às vezes, escutar o que elas estão falando. Então, o que a gente percebeu é que nós tivemos muitos registros de janelas dentro dos hospitais. Felicidade não está aqui dentro, não. Felicidade está lá fora. Então, a gente tem que, ao máximo, procurar essa forma de trazer essa felicidade lá para dentro, porque o hospital não pode ser lavrado ou registrado como um espaço somente de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza, que eu não construo nada, né? Eu acho que automaticamente você também não está construindo o próprio benefício que o paciente encontra quando ele percebe a felicidade dentro desse processo, né? Então, eu acho que são desafios grandes que nós temos, né? E, por exemplo, um aspecto que você tocou aí é a arte e humanização, né? Uma arte como espaço de reflexão, como uma linguagem, como uma expressão de pacientes e de trabalhadores, né? Tem uma vertente da humanização que faz o uso indevido da questão dos palhaços, né? É uma coisa mais chula, com menos conteúdo, com menos espaço de expressão dos trabalhadores e dos profissionais, né? Agora, ainda no rumo da nossa experiência, dos nossos antecedentes no Brasil, um marco importante foi o Programa Nacional da Humanização do Atendimento Hospitalar. Então, no Ministério da Saúde, do ano 2000, se começa um piloto com uma radicalidade, com conceitos, com entendimento, com a profundidade conceitual e metodológica, e que acumulou uma experiência em 500 hospitais no Brasil, né? A política atual de humanização do Ministério, ela parte desse legado, ela parte do acúmulo do que foi construído no PNAR, né, no Programa de Atendimento, né. Falando mais do presente, antes da gente entrar no futuro, marcos importantes, né. O Brasil, a cada 4 anos, realiza uma Conferência Nacional de Saúde. E isso vem sendo realizado desde a década de 30, é uma das tradições, juntar a sociedade civil, profissionais de saúde, gestores e usuários, para pensar a saúde, pensar o que fazer. Esse ano teremos a 13ª, será no mês de novembro, tem toda a etapa municipal e estadual. Acho que é uma coisa importante de ser documentada. Estamos abertos aqui para poder difundir todas essas ações.
A 12ª conferência, a humanização, ela aparece muito forte, e aparece na voz do usuário, como você colocou assim, o usuário demandando. Então, é do segmento dos usuários que a humanização aparece, né? Nesse ano também foi feito todo um estudo do programa de atendimento humanizado nos hospitais e se formulou, né, de uma forma progressiva e com uma maior radicalidade a política nacional de humanização. Essa política ela tem como eixo estruturante a organização das práticas de atenção e gestão, a mudança nesse processo, porque é isso que vai determinar maior ou menor qualidade e humanidade nas relações. Tem como eixo forte também o reconhecimento das diferenças, o combate à discriminação. Tem como eixo importante também a questão do trabalho em equipe, trabalho inter e transdisciplinar e a importância da solidariedade e da cultura da paz, né? O que eu acho importante ressaltar, Valdir, é que essa questão do sentido positivo e sentido negativo. No geral, a gente tende a olhar só a falta, a falha. A gente não vê a potência, não vê o germe potencial de produção de humanidade, de produção de projetos muito inovadores. Em 2003, a equipe que formulou a política de humanização, ela procurou ver o SUS que estava dando certo. O que tem nesse SUS que está dando certo? O que tem em locais que tem boa qualidade, tem satisfação do usuário, tem satisfação do gestor, tem satisfação e reconhecimento por parte dos trabalhadores, né? Então, o que nós temos em comum? Então, a partir daí, a partir de alguns pressupostos, de entender o homem como construtor do seu território vivencial, estimulando que esse território vivencial seja um território solidário, prazeroso, onde cada um revele a sua potência criativa em prol do território, das relações, né? Um espaço de compartilhar a sobrevivência, entendendo que saúde é como alimento, é uma forma de compartilhar a sobrevivência, é o trabalho em saúde. Isso é gostoso, isso nos encanta, né? E aí, recuperando também a dimensão estética do homem, a dimensão estética é a sua capacidade de criação no mundo. É o que eu crio, é a minha estética. A dimensão da estética orientada por uma ética, a ética da vida, sim, do direito de cidadania. E a política no sentido não da politicagem, mas da relação entre os homens. É na poli, é na cidade que os homens se encontram para construir o mundo em relações de cooperação e solidariedade, né? Então, que retorno é possível? Que apostas a gente pode fazer no sentido da implementação da política de humanização? E aí, nessa reflexão, né, que ressignificação a gente tem que fazer da humanização? Que entendimento, que construção a gente tem que fazer? Então, se pensou numa política de humanização que tenha princípio, que tenha método, que tenha diretrizes e que tenha jeitos de operar, né, que tenha uma coerência, que saia do discurso abstrato e chegue às práticas concretas de atenção e gestão. Então, esse é o esforço que a política de humanização vem fazendo hoje, em parceria com gestores estaduais, gestores municipais, com as universidades, com ONGs, de desenvolver um modo de operar a política que, de fato, contemple toda a expectativa que se tem da humanização das relações, né? Nesse sentido, a política de humanização tem trabalhado com 3 princípios, como pilares, como princípios que a gente não pode tropicar neles ou esquecermos dele. O primeiro princípio é o princípio da transversalidade. Nós estamos falando do poder, né? Então, o que seria aumentar o grau de transversalidade? É aumentar o grau de comunicação intergrupos e entre as pessoas, né? Então, é acabar com a segregação, com o trabalho isolado, individual, solitário, e ter espaços que um transversalize o outro com seus conteúdos, com as suas experiências, com as suas emoções, com o seu saber, né? Então, a política, a transversalização procura diminuir as fronteiras do poder e as fronteiras do saber, e diminuir a ação vertical, né, do poder e do saber para com os demais, que isso não produz solidariedade, né? Então, a transversalização e esse aumento da porosidade entre os atores que operam na saúde é um grande desafio. Nós estamos falando de comunicação, né? E, por incrível que pareça, também nos nossos fóruns, em todos os temas, em todas as ações, o que as pessoas percebem é exatamente essa falta de comunicação que existe dentro desse processo. Ou, pelo menos, o feedback, ele não existe. Ele existe, muitas vezes, de cima para baixo: faça o que eu faço, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É essa sensação que veio claramente, fortemente. Tanto é que a gente tem trabalhado muito temas, e tem trazido também temas em diversas
atividades hoje que têm sido produzidas, não sei se você já chegou a ouvir falar sobre o Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar. É uma pesquisa que é desenvolvida pelo Great Place to Work e também é difundida pela revista Época. Né? E a gente percebe o quê? Que as empresas que mais se desenvolvem, as empresas que trabalham ética exatamente no seu amplo sentido, né? Essas são as empresas que se comunicam melhor, que as suas equipes acabam conversando, trocando ideias, difundindo. E a gente percebe que ainda na saúde isso é uma necessidade pungente, né? Então, essa questão é um tema que eu tenho me ocupado também, tenho me preocupado, que na verdade o humano se constitui pela linguagem. Uhum. A linguagem permite a realização de acordos, contratos, de trocas, de produção de conhecimento. Então, Marília, ela instituiu a disciplina, Marília tem faculdade de medicina e enfermagem, introduziu uma disciplina relativa à comunicação e tem laboratórios de comunicação, em que um profissional de comunicação vê o diálogo, vê a postura no grupo, né? Então, aí tem um saber acumulado muito grande. As pessoas não escutam o que a gente fala, as pessoas escutam a interpretação que tem do que a gente fala. Então, a escuta qualificada, o feedback do que o outro entendeu da escuta. Isso é uma grande lacuna, a questão relacional, né? Então, esse é um tema que a gente tem procurado também desenvolver, principalmente na tecnologia do acolhimento, né? Porque o acolhimento é escuta, é comunicação. Então, de fato, a transversalidade procura aumentar esse grau de comunicação entre as pessoas que operam, né? O segundo princípio nosso é o princípio do homem como sujeito do seu mundo, né? O princípio da autonomia e protagonismo. Autonomia não é autogestão, autocracia, né? Autocracia, eu ajo segundo o meu poder e interesse, dane-se o resto. Isso é autocracia, isso é autogestão. A autonomia, eu tenho uma possibilidade de me mover dentro de normas pactuadas no Estado de Direito, não uma dada organização, num dado momento histórico, cultural. Tá? Então, a autonomia ela é relativa. É possível, no espaço de autonomia, eu me orientar em função de uma ética, né? Que é a ética da vida, a ética do respeito ao outro. Tá? Né? Então, na questão da autonomia e protagonismo, a emoção, a subjetividade é determinante no sentido de criar mecanismo de corresponsabilização. Quando a pessoa não é sujeita de processos, não é sujeita de entendimentos, a pessoa não se responsabiliza por aquilo. E se as pessoas não se responsabilizam, não criam vínculo de cooperação, vínculo de solidariedade, não tem produção de cooperação, não tem produção de saúde, não tem desenvolvimento de nenhum projeto, de nenhuma ação de interesse mútuo, de interesse comum. Né? Então, esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é que a inseparabilidade entre os processos de gestão e o processo de atenção. A gestão é um meio para a gente garantir a boa atenção. Não dá para a gente só querer humanizar a atenção e continuar a gestão completamente desumanizada, autoritária, vertical. Né? Então, todos são gestores da sua vida, do seu trabalho. E com essa fusão, gestão e atenção, a gente tem a integralidade do processo de atenção. Né? Então, não existe uma separação entre os que pensam e os que fazem. Quem faz, pensa no que está fazendo. Se ele não pensar no que está fazendo, ele adoece. Ele não tem motivação e fez mal feito. Né? Então, são esses três princípios que sustentam a humanização. Agora, não basta ter princípio, tem que ter método de trabalho. Né? Então, como é que a gente constrói um método que facilite a implementação da política de humanização? Né? Então, a gente coloca três questões também do método. A primeira questão é que tem que incluir os três segmentos que habitam o território da saúde. Então, o território da saúde é habitado por gestores, trabalhadores, profissionais e usuários. Tem que construir o comum entre esses três segmentos para a gente garantir qualidade, sustentabilidade e desenvolvimento desse sistema de saúde. Então, é a tríplice inclusão. Quem está implicado tem que dar palpite. Da guerra não pode só tratar os generais. Da saúde não pode só tratar os diretores ou os médicos. Da saúde tem que tratar o envolvido, a família, toda a equipe, a sociedade civil, para de fato a gente conseguir aprimorar esse sistema. Outro princípio, que além do hospital, do segmento do hospital, a gente tem que incluir coletivos e os movimentos sociais. Nós não vamos controlar o câncer no Brasil se a gente não envolver a sociedade no controle do tabagismo, no controle
do alcoolismo, no controle de uso indevido de determinados medicamentos. Né? Então, os processos de produção de civilização implicam movimentos maiores, né? O terceiro setor tem dado boas amostras de como trabalhar para além do singular. Então, a gente trabalha no singular com os envolvidos, mas também tem que ter uma dimensão da generalização. A gente tem percebido também que o segundo setor, quer dizer, os protagonistas hoje do terceiro setor, são muitas vezes pessoas que vieram do segundo setor. Então, trazem uma bagagem das metas, da rapidez, da rapidez com consciência, né? Isso, de uma certa forma, tem ajudado bastante nessa evolução. Né? Eu acho que esse equilíbrio, Valdir, entre o mercado, o Estado e a sociedade, hoje tem um desequilíbrio muito grande. Mercado controlando o Estado e a sociedade muito enfraquecida. E o Estado também, em parte, enfraquecido. Então, o empoderamento da sociedade civil, né, das suas intervenções, a repensar o papel do Estado nessa mediação de interesses, acho que é um grande desafio civilizatório. Então, é isso que Deixa eu, até pegando nesse ponto, nessa discussão, quando a gente percebe exatamente um segundo setor empoderado, porque, na verdade, nós estamos falando da grande roda, do grande consumismo, quer dizer, que se você não consome, se você não tem aquilo, você não faz parte do grupo, enfim. E aí que também gera a própria concorrência dentro do próprio ser humano, né? A gente percebe também, nós tivemos uma entrevista há um tempo atrás com representantes dos direitos do paciente, né? O Fórum de Portadores de Patologia do Estado de São Paulo, né? A gente teve a Maria do Carmo aqui como representante, e a gente percebe o grande enfraquecimento da população, quer dizer, do indivíduo, da sociedade, que muitas vezes precisa desse serviço, necessita desse serviço. E também tem um paradigma, né, que o profissional da saúde um dia pode ser também o paciente. Ele esquece muitas vezes disso, né? Só para a gente está no nosso tempo aí já quase, e nós teremos mais Humaniza SUS, né? Essa é a grande promessa dessa parceria que se consolida, né? Eu acho que é muito importante. Eu queria só, assim, como é que vocês, lá dentro, né, Humaniza SUS versus campanhas que o próprio Ministério desenvolve e coloca no mercado e aponta, como o Código dos Direitos do Paciente, ou os Direitos do Paciente, coloca-se uma campanha no ar, e mais uma vez, se a gente sabe que os meios de comunicação têm um grande álibi aí como transformador, como mudança de comportamento, mudança de hábito, né? A gente sabe que quando uma novela entra no ar, dependendo da novela, ela muda até necessidades sociais, né? Que hoje elas trazem como merchandising social muitas atividades. Como é que a gente vê exatamente o Código dos Direitos do Paciente, ou os direitos do paciente, quando entra numa campanha relâmpago, ela sai, e é uma campanha, né? E é uma campanha que resultados que ela trouxe efetivamente? Quer dizer, ela promove, olha, procure a saúde, você tem direitos, e muitas vezes eu percebo que a gente esquece, fala dos direitos, mas a gente esquece de falar dos deveres que esse indivíduo tem, né? Quer dizer, eu sei que está tudo embutido aí, mas ao invés de direitos, será que se a gente abrisse a cabeça do indivíduo para falar dos deveres dele, porque deveres, quando ele percebe que ele tem deveres, ele percebe que ele pode ajudar até na economia de um país, né? E não ter que se preocupar em não ter tantas reincidências dentro do processo da saúde, né? Então, nós temos trabalhado a questão dos direitos e deveres de trabalhadores, usuários e gestores, a dimensão do direito e do dever dos três atores, né? A gente tem procurado trabalhar, é importante ter um código, né? Acho que hoje nós temos um código do SUS, da saúde, dos direitos e deveres desses três segmentos para com a saúde. Trabalhar de forma dinâmica, trabalhar com um método nosso que é trabalhar os incidentes críticos, a gente chama de inclusão dos analisadores institucionais e sociais para aprendizado, como a gente vinha conversando. E por que foi desrespeitado esse direito, né? Por que é que o paciente agrediu o profissional? Ou por que é que o profissional agrediu o paciente? Então, colocar isso em análise. Que aprendizagem tem tomado? Que questões a gente pode estar fazendo para que a gente não repita esse erro? Errar é próprio da natureza. O erro, ele é condição da existência.
O que não é condição da existência é não aprender com o erro, em função da capacidade de razão que nós temos de aprender. Né? Então, a Carta de Direitos, ela tem que ser vista como desafios a serem assumidos num processo contínuo de cooperação para atingir os seus resultados. Né? Então, a gente tem procurado trabalhar a Carta de Direito como um espaço de aprendizado sobre o tema, e a partir da vida. Esse direito foi desrespeitado porque o foi e o que a gente pode fazer para que ele não o seja mais. Então, ela tem que ter esse dinamismo. E a gente prefere movimento molecular. É importante que se saiba que se tem um código para você poder se referenciar quando você se julgar que o seu direito não está sendo respeitado. Agora, ele não pode ser tratado de forma autoritária nem de forma enganosa, no sentido porque está escrito está garantido, não. A garantia é um processo, é um desafio a ser conquistado por todos. Né? Valdir, eu queria, só para fechar, né, a questão do método, a gente tem procurado sair da questão do princípio do método também com uma concretude. Como fazer? Né? Então, a resposta que a gente fala é da sintonia fina. Quais são as tecnologias que a gente está chamando de dispositivo? Aquilo que dispara, aquilo que inicia processos de mudança no rumo da humanização. E tem que ter disposição das pessoas, tem que ter um grau de abertura dos profissionais, dos usuários e dos gestores, porque sem grau de abertura é difícil você começar. Então, às vezes, pequenas fissuras são um grau de abertura que a gente consegue inovar. E nós temos trabalhado com um conjunto de dispositivos que eu vou falar rapidamente, né? Que são tecnologias de como implementar a humanização. O primeiro é a questão do acolhimento. O nosso acolhimento ao usuário, à sua rede familiar e ao próprio trabalhador de saúde é inadequado. Então, o que é um bom acolhimento que trabalha com a dimensão subjetiva, a dimensão técnica da necessidade ou não necessidade, priorização ou não priorização, e a dimensão também cidadã, respeito de apresentar um problema. Então, esse é uma grande... E a gente tem tecnologias para aprimorar o acolhimento, unidade de urgência, unidade básica, unidade especializada. A segunda tecnologia é a questão dos processos de trabalho em equipe, de construir, junto com o médico, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, em função da natureza do problema, um trabalho inter e transdisciplinares para projetos integrados. Integrando também o usuário e a rede familiar como coautores, corresponsáveis pelo projeto terapêutico. Então, é o trabalho compartilhado nos projetos de saúde individual e coletivo. Né? O terceiro dispositivo é o direito do acompanhante, direito de estar junto, a presença do familiar durante a internação, essa é uma meta nossa. Produz saúde, já tem várias, os índios já nos ensinaram isso, as mães já nos ensinaram isso. Uma referência afetiva durante a internação, arte, terapia, música, contador de histórias, né? Isso eleva endorfinas, propicia, tem evidências de recuperação. Então, a questão do acompanhante, de atividades de conforto de estar, melhora e é um componente terapêutico, tem ação terapêutica. O quarto dispositivo é a questão da gestão compartilhada, gestão colegiada, contratos claros de gestão entre a direção do hospital, as várias equipes, a direção do hospital e a Secretaria de Saúde, publicizar e melhorar, ter mesas de negociação de interesses contraditórios para, pelo diálogo, conseguir compor os entendimentos pelo desenvolvimento da instituição. Uma instituição de saúde só desenvolve se ela produzir saúde adequadamente, se ela valorizar seu time, se ela tiver sustentabilidade financeira, social e política. Ela tem que ter uma aliança para se sustentar. Né? Aí a gestão tem que cumprir essa tríplice finalidade. Os outros dispositivos é a questão dos sistemas de escuta do usuário. Ele tem que ter canal de escuta. O primeiro ouvidor dele é a equipe que está cuidando. A equipe tem que estar aberta para ouvir a queixa. O segundo ouvidor é o gerente daquela equipe. E o terceiro é a ouvidoria. Então, ele tem que ter canais abertos de escuta. Né? E aí a gente trabalha tudo que é uma escuta qualificada, como é que a gente trabalha com uma demanda, com uma queixa, com uma denúncia. O outro dispositivo é o conceito de ambiência. A ambiência não é só o ambiente, né? O entorno, a luminosidade, o conforto, privacidade, condições de segurança, mas o padrão de afeto e de relacionamento humano naquele território, que acho que tem a ver com a pesquisa que você está falando. Então, a ambiência para lá do entorno, mas o padrão afetivo que quem compõe aquele território vivencial. A Carta dos Direitos dos Usuários, a gente trabalha com essa dimensão pedagógica de aprender com os erros. Né? Não ter medo de expor os erros cometidos. Então, e a ouvidoria alimenta muito a gente refletir sobre a Carta de Direitos. Atividades de qualidade de vida para os trabalhadores. A saúde adoece. Trabalho é criação e é desgaste, é sofrimento. Tem que cuidar de quem cuida. Temos muitas boas experiências, né? Aquilo que a gente faz para o trabalhador de saúde, para o estudante de saúde, ele aprende e vai fazer para o paciente. Se você o trata mal, ele tende a repetir o comportamento. Então,
Então, a questão de valorização do trabalho na saúde como uma diretriz importante e cuidar bem do cuidador para que, de fato, a gente, pelo exemplo, ganhe as pessoas para novas posturas. E o grupo de humanização, que é um grupo que não pode ser cristalizado, tem que ser um grupo transversal prévio, que vai analisar os problemas relativos à humanização e vai propor atividades de adequação a partir de alianças internas e externas para tal. Muito bom. Nós tivemos neste programa, que vale como certificado de participação, no código, então vocês já podem, vocês estão participando, assinando as listas, vale como certificado. Eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Adaildo de Almeida Rolo, é o coordenador atual da Política Nacional de Humanização. A gente em breve vai ter algumas mudanças, mas são sempre mudanças para melhor. Eu acho que esse é o grande fator. O canal está aberto aqui para o Ministério, para todas as outras políticas, mas o nosso foco é a humanização. A gente sabe que é exatamente a raiz aí a ser trabalhada e a gente tem que quebrar esses paradigmas todos que existem. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, um veículo de comunicação, levando e disseminando essa informação. Agradeço imensamente a sua presença e fique ligado. Esse ano a gente tem muita informação legal e os nossos programas todos estão sendo pautados em cima dos fóruns que aconteceram no ano passado. Até a próxima e muito obrigado.